Vamos dar continuidade ao estudo de funções. E na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre gráficos de uma função. Na quinta-feira, nessa quinta-feira agora, a gente vai fazer um teste avaliativo, tá bom? Através do Google Formulários. E o teste ele vai ser referente a esse livro número 3, tá bom? O teste são 10 questões. E aí na quinta-feira, no horário da aula, eu vou deixar o link disponível no Classroom e vocês vão fazer essas questões no horário da aula de vocês, tá bom? Então são 10 questões do livro 3, setor 211 e setor 212. Então já deixo agendado aí essa avaliação, teste avaliativo. Então vamos finalizar essa parte aqui de funções. Hoje a gente vai estudar o gráfico de uma função. Lembrando que quando a gente começou a estudar a função, a gente viu que a função é uma relação entre dois conjuntos. Existe um conjunto de partida chamado domínio, um conjunto de chegada chamado contradomínio, e é uma relação entre esses dois conjuntos, de modo que cada elemento do primeiro conjunto está ligado a um único elemento do segundo. E isso que é a ideia de função. E essa relação forma pares ordenados. E esses pares ordenados eles podem ser representados por pontos no plano cartesiano. Então, primeiro vamos conceituar o que seria uma tabela, né? Então, a gente pode apresentar os dados de uma função numa tabela com duas colunas, que nem eu coloquei aqui. A primeira coluna ela é referente aos elementos do domínio. A segunda coluna é referente às suas respectivas imagens, tá bom? Por exemplo, dada a função f, cujo domínio são esses quatro elementos aqui, 1, 2, 3, 4, e o contradomínio é o conjunto dos números reais, definida por essa lei de formação aqui. F de x é igual a x mais 1. Represente numa tabela os elementos do domínio e suas respectivas imagens. Então, na primeira coluna, a gente coloca os elementos do domínio e na segunda coluna, suas imagens. Né? Por exemplo, na primeira coluna, quem é a imagem de 1? Então, a gente vai calcular o f quando x é 1. O f de 1. Então, f de 1 vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, quando x é 1, a sua imagem é 2. E aqui a gente forma um par ordenado, não é isso? E para esse é o par 1, 2. Quando x é 2, a gente vai calcular o f de 2, que é 2 mais 1, e 2 mais 1 é 3. Ou seja, a gente vai ter o par ordenado 2 de x com 3 de y. Então, aqui é o 3. Calculo o f de 3. Então, f de 3 é 3 mais 1, que é 4. E aqui a gente tem o par 3 de x e 4 de y. E, por fim, o f de 4, que é 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Quando x é 4, a sua imagem é 5. E aqui a gente forma o par 4 de x com 5 de y. Então, os elementos do domínio e suas respectivas imagens, eles são representados na forma xy. Né? Eles são representados na forma xy. Ou seja, aqui a gente tem um par ordenado, onde o primeiro elemento x, ele indica o domínio, e o segundo elemento y, ele representa a sua imagem. Aqui é um elemento do domínio. E aqui é a imagem de x. Ou seja, 1, aqui é o elemento do domínio, e a imagem de 1 é o 2. Tá bom? Então aqui a gente formou nossos pares, né? Onde
eu posso representar esses pares da seguinte forma, né? Então, aqui eu vou ter minha função f, cujos pares ordenados são elementos desse conjunto f, que vai ser 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. E a gente pode representar esses pontos aqui, esses pares ordenados, onde a gente sabe que esses pares, eles podem ser representados por pontos no plano cartesiano. Então, o que seria o gráfico de uma função? Então, o gráfico de uma função é a união de todos os pontos do plano cartesiano, associados aos pares ordenados, no caso, esses pares aqui, em que x é um elemento do domínio e o y é a sua respectiva imagem. Por exemplo, vamos colocar esses pontos aqui no nosso plano. Eu já deixei aqui um plano previamente escrito, e aí a gente vai localizar onde é que estão esses pontos no plano. E aí, a união desses pontos vai ser o gráfico da minha função. Então, o ponto 1 de x, ele está associado ao 2 de y. Então, a gente vai lá e marca o ponto 1, 2. Então, 1 de x com 2 de y. Então, está aqui o primeiro ponto do gráfico. 2 está associado com 3. Então, 2 com 3. Então, está aqui o segundo ponto. Ponto 2 de x com 3 de y. O ponto 3 de x com 4 de y. Está aqui o ponto 3, 4. E, por fim, o ponto 4 de x com 5 de y. Então, observe que o gráfico dessa função é representado por esses 4 pontos. Tá bom? Então, o gráfico ele será construído de apenas 4 pontos. Por que esses 4 pontos apenas e não uma reta, professor? Porque os elementos do domínio são apenas os pontos 1, 2, 3, 4. Agora, se eu considerasse o domínio conjunto dos números reais, né? Então, cada ponto aqui de x ele estaria associado a um ponto em y, né? Então, aí a gente teria uma reta. Mais tarde a gente vai ver a questão de reta. Quando o gráfico é uma reta, quando o gráfico é uma parábola. Nesse caso aqui, o domínio são só esses 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Então, as imagens vão ser esses números aqui. Ó. 2, 3, 4 e 5. Olhem agora para esse gráfico aqui abaixo. Ó. A gente vai definir melhor o conceito de gráfico de uma função. Então, nessa figura aqui, onde é que está o meu domínio? Então, repare que agora o domínio é um intervalo. É um intervalo de números que vão de A até B. Então, eu posso afirmar que meu domínio são todos os números reais que estão entre A e B. Porque qualquer ponto que você tome aqui no domínio, qualquer valor que você tome aqui dentro, você vai ter uma imagem lá em cima. Você vai ter um número associado lá em cima. Então, eu posso dizer que o domínio dessa função f, então se essa função aqui em azul é o gráfico de uma função, então eu sei que o domínio dessa função são todos os números reais. X é um número real, x pertence a R. Ok? O x ele vai estar dentro desse intervalo aqui, que vai de A a B. Então, observe que os extremos eu coloquei bolinha aberta, que significa que esses extremos A e B, eles não pertencem ao domínio, tá bom? Então, significa que x é maior que A e, por sua vez, é menor que B. Vocês poderiam também representar através de um intervalo. Então, o domínio da função A seria o intervalo que vai de A a B. Vou colocar barrinha, colchete para fora para representar o intervalo aberto, tá bom? Então, o domínio ele poderia também ser escrito dessa forma aqui, tá bom? Então, quem seria o domínio dessa função? Você vai olhar apenas para o eixo x. Onde é que tem um gráfico no eixo x? Então, o gráfico ele começa lá no A e termina no B. Então, o domínio da sua função é esse intervalo aqui, ó, que varia do A até o B.
E a gente pode, por exemplo, descobrir quem é o domínio e o contradomínio de uma função apenas analisando o gráfico. Só da gente olhar para o gráfico, tem como a gente descobrir, por exemplo, quem é o domínio e quem é o contradomínio, e quem é a imagem, desculpa, quem é o domínio e quem é a imagem da função. Antes, porém, para a gente determinar o domínio e o conjunto imagem a partir do gráfico da função, é preciso que vocês entendam o significado de projeção ortogonal de um gráfico, no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, o que seria essa projeção ortogonal? Então, observe aqui o ponto de coordenadas 4, 3. O ponto do eixo X, onde está representado o número 4, aqui, esse ponto aqui, onde está representado o número 4, é a projeção ortogonal do ponto P no eixo X. É como se o ponto P ele caísse verticalmente sobre o eixo X, tá vendo? Então, isso aqui que é chamado de projeção ortogonal. Você projeta o ponto em cima do eixo X, né? E essa projeção ela forma um ângulo reto de 90 graus. A projeção no eixo Y vai ser quem? Então, você vai pegar o ponto P e vai projetar ortogonalmente, né, no eixo Y, né, de modo que forme um ângulo reto de 90 graus. Então, a projeção desse ponto aqui no eixo Y é o 3, tá bom? Então, aqui eu tenho um ponto de coordenadas 4, 3. Significa que o ponto P, a sua projeção no eixo X é o 4, e a sua projeção no eixo Y é o 3. Então, isso aqui é chamado de projeção ortogonal, tá bom? Então, vocês podem observar que o número representado na projeção ortogonal de P, no eixo X, é o elemento do domínio. Então, quando você projeta o ponto P no eixo X, você tem aqui o elemento do domínio, que é o 4. E quando você projeta o ponto P no eixo Y, você tem a sua imagem. Então, a projeção do ponto no eixo Y é a imagem quando x é 4, que no caso é o 3, né? E para a gente encontrar o domínio de uma função, a gente projeta todo o seu gráfico no eixo x, ou seja, no eixo horizontal. Então, observe esse gráfico aqui dessa função. Observe esse gráfico aqui em vermelho. Então, quem seria o domínio dessa função aqui? Basta a gente projetar todos os pontos do gráfico, todos esses pontos aqui do gráfico, a gente vai projetar ele no eixo x. Né? E aí a gente encontra o domínio da função. Para encontrar a imagem, ao invés da gente projetar esses pontos no eixo x, a gente vai projetar esses pontos no eixo y. E aí o conjunto de imagem da função é encontrado. Deixa eu só colocar aqui uns detalhes, ficou faltando. Aqui é o ponto C, que é o vértice, e aqui é o ponto D. Pronto. A, B, C, D. Então, vamos considerar esse exemplo aqui. É o gráfico de uma função. E aqui eu quero encontrar o domínio da minha função. Então, quem vai ser o domínio da minha função? O domínio, eu vou pegar o gráfico em vermelho e vou projetar no eixo X. Então, quando eu projeto esse gráfico no eixo X, né, então todos esses pontos aqui eles vão cair sobre essa reta AB. Né? Então, quando você faz a projeção ortogonal, você pega os pontos e projeta no eixo X, esses pontos eles vão cair, qualquer ponto que você tome aqui, ele vai cair dentro desse intervalo AB, tá vendo? Então, quando você projeta esses pontos aqui, ortogonalmente no eixo X, eles vão cair dentro desse intervalo AB. Então, posso dizer que o domínio da minha função é esse intervalo aqui, que vai de A até B. É onde o gráfico ele cai sobre o eixo X, tá bom? Então, o domínio dessa função, domínio de F, vai ser o intervalo que vai de A aberto, então A ele não pertence ao domínio, tá bom? Até o B fechado, então o B ele pertence ao domínio. Então, está aqui o domínio da minha função. Ah, professor, e a imagem? A imagem, você vai projetar o gráfico agora aonde? Você vai projetar o gráfico no eixo Y. Tá? Então, você vai pegar os pontos do gráfico e vai projetar no eixo Y. Então, quando você projeta todos esses pontos no eixo Y, então ele vai cair em qual intervalo? Ele vai cair em qual intervalo? Ele vai cair no intervalo que vai de C a D. Então, quando você projeta esses infinitos pontos, porque na verdade esse gráfico aqui é um conjunto de infinitos pontos. Então, quando você faz essa projeção do gráfico
no eixo Y, então essa projeção vai lhe dar esse intervalo aqui. Ó. Então é fácil vocês observarem que o conjunto imagem dessa função vai ser um intervalo que vai de C, né, até D. É onde está o gráfico da função, porém agora no eixo Y. Tá bom? Então a imagem de f, a imagem da nossa função, vai ser um intervalo que vai de C a D. Então tanto C quanto D pertencem ao intervalo porque eles são extremos fechados. C, D. Então observe que através de apenas você de olhar o gráfico, você conhece quem é o domínio do gráfico e quem é o contradomínio. Aliás, e quem é a imagem. Né? Então basta você projetar o gráfico no eixo X para encontrar o domínio e no eixo Y para encontrar a imagem. Vou fazer um outro exemplo aqui. Primeiro eu vou desenhar o gráfico. E eu quero descobrir quem é o domínio e o contradomínio. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Bora lá. Então, quem seria o domínio e o contradomínio do gráfico dessa função aqui? Primeiro, vamos olhar para o domínio. Vamos pegar o gráfico e projetar os pontos do gráfico no eixo X. Então, se você pegar essa primeira parte do gráfico, quando você projeta essa primeira parte no eixo X, quando você faz esse gráfico cair sobre o eixo X, onde é que vai estar o nosso intervalo aqui? Vai estar de A até B. Nessa primeira parte, estão vendo? De B a C tem gráfico? Não, não tem gráfico. Então, essa parte aqui não pertence ao domínio, BC. De C a D tem gráfico? Tem. Então, aqui a gente tem um outro pedaço do nosso domínio. Bom? Então, esse aqui seria o domínio da nossa função. Então, o domínio de f é a união de dois intervalos. Domínio de f, lembrando que aqui é aberto, tá vendo? Porque esse ponto aqui ele não pertence ao domínio. Esse aqui é fechado, ele pertence ao domínio, tá vendo? Esse ponto aqui é aberto e esse aqui é fechado. Então, o domínio da nossa função vai ser a união de dois intervalos. Então, vai ser x pertence a r, qualquer número real, tal que o x ele pode estar entre a e b. Então, o x é maior que a e, por sua vez, menor ou igual a b. Ou ele está dentro desse intervalo aqui, que vai de C a D. O x é maior que C e, por sua vez, menor ou igual a D. Então, isso aqui seria o domínio da nossa função, que a gente poderia também representar através de intervalos. Né? Então, o domínio da nossa função f seria um intervalo que vai aberto, de A até B fechado, união, a ideia de ou, né? Conectivo ou, é a união, de C a B. C aberto, D fechado. Então, esse aqui seria o domínio da nossa função. E quem seria a imagem? A imagem basta a gente pegar, né?
e projetar o gráfico. Agora a gente vai projetar esse gráfico aqui no eixo Y. Né? Então, onde é que tem gráfico aqui? Onde é que quando eu projeto esse gráfico no eixo Y, onde é que estaria meu intervalo aqui? Meu intervalo, ó, eu pego o mínimo, o ponto mínimo, que é o ponto E, e vai até o ponto máximo do gráfico. Né? Vai até o F. Então, o conjunto imagem seria esse intervalo aqui. Tá bom? Então, a imagem da minha função vai ser um intervalo que vai de E até F. Ambos fechados, tá vendo? O E tem imagem aqui, né? E o F também. Então, E a F. Beleza? É assim que a gente encontra o domínio e o conjunto imagem de uma função através do gráfico. Basta a gente projetar esse gráfico no eixo X para encontrar o domínio e no eixo Y para encontrar a imagem. Como é que, por exemplo, professor, a gente sabe que o gráfico é uma função ou não é? Então, será que esses gráficos aqui que eu coloquei, que eu desenhei, será que eles são gráficos de funções reais? Então, quando é que a gente reconhece gráficos de funções reais? É o que a gente vai ver agora. Então, como é que a gente faz para reconhecer, né? Então, o próximo item de gráficos é reconhecimento de uma função. Será que todo gráfico é uma função? Como é que a gente reconhece o gráfico de uma função? Então, vou colocar aqui, vou desenhar aqui alguns gráficos e a gente vai perceber, a gente vai analisar qual desses gráficos aqui é função e qual deles não é. E sua justificativa, né? Por que dele ser ou não ser função. Então, aqui vai ter o nosso primeiro exemplo. Eixo Y, eixo X. E aqui eu vou desenhar um gráfico. O gráfico vai ter essa forma aqui assim. Fazer uma curva aqui. Pronto. Mais ou menos assim, tá bom? Pronto. Esse é o nosso primeiro gráfico. Projetar os pontos no eixo. Pronto. Vamos encontrar logo domínio contra domínio, né? Então, se eu projetar esse gráfico aqui no eixo X, o domínio da nossa função vai ser esse intervalo aqui em azul. É o nosso domínio. Eu não estou interessado no domínio, em encontrar domínio contra domínio. Eu estou interessado em saber se isso aqui é ou não uma função. E esse intervalo aqui em verde vai ser a imagem. A imagem da nossa função. Ou seja, é onde o gráfico está projetado no eixo Y. Pronto. Então, em azul aqui eu tenho o meu domínio. Eu vou chamar de conjunto A. Então, o conjunto A vai ser o nosso domínio. E o conjunto B vai ser o nosso contradomínio. Então, esse é o primeiro gráfico. Eu vou desenhar aqui, deixa eu ver quantos gráficos. 1, 2, 3. 3 gráficos. Vou pegar mais um exemplo. Vou desenhar outro gráfico aqui.
Pronto. Mais um gráfico. Esse é o segundo gráfico. Vou projetar aqui os... Isso aqui não. Já já a gente vai analisar cada um deles e verificar se esses gráficos são ou não função. Aí eu vou considerar aqui, gente, esse domínio aqui, tá bom? Que vai daqui, esse intervalo que vai daqui até aqui. Então, representa o domínio, tá bom? Então, todo esse intervalo representa o domínio. E todo esse intervalo aqui representa a imagem. Vai daqui até aqui, né? Que a gente vai ter nossa imagem. Como eu não sei se é função, esses aqui, né? Eu vou chamar esses aqui de relação. É uma relação, né? Nem toda relação é função. Eu vou chamar aqui de R1, relação 1, relação 2. A gente vai ver quais dessas relações são funções. Vamos desenhar uma última relação, um terceiro exemplo. A gente vai verificar cada um deles e verificar se eles são ou não funções. O eixo X, eixo Y, aqui vai ser o meu domínio. Esse intervalo daqui para cá é o meu domínio e daqui para cá a minha imagem. Essa aqui vai ser a nossa relação 3. R3. Aqui A e B são o A é o domínio e o B é o contradomínio. Aqui em cima ficou faltando colocar aqui o A, que é o domínio, e o B contradomínio. Agora vamos analisar essas três relações e discutir qual das três, se existe, por exemplo, alguma função entre esses três gráficos. Então, com base na definição de função, o que seria a definição de função? Cada elemento do domínio ele tem que estar associado a um único elemento no contradomínio. Então, a gente pode estabelecer uma regrinha. Então, para que o gráfico cartesiano de uma relação ela seja uma função, é preciso que toda reta vertical ela toque num único ponto do gráfico. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, cadê minha régua aqui? Se eu desenhar retas verticais, para ser função, essa reta vertical ela tem que tocar num único ponto do gráfico. Então, por exemplo, se eu traçar essa reta vertical aqui, vamos supor que eu vou traçar essa reta aqui, em preto. Vamos traçar essa reta vertical. Esse teste aqui é chamado teste das retas verticais. Então, para ser função, o teste das retas verticais só pode tocar em um único ponto no gráfico. Então, se a gente for observar aqui, essa reta ela toca em quantos pontos no gráfico? Ela toca aqui e ela toca aqui. Ela toca em 3 pontos. Isso significa que, quando eu pego esse elemento aqui do domínio, tá vendo esse elemento? Ele vai ter 3 imagens. E isso contraria a ideia de função. Por exemplo, imagine que aqui seja o número 4, e esse 4 ele tem imagem 2, 4 e 8, por exemplo. Ele tem 3 imagens, não pode. É como se, por exemplo, aqui eu tenho o elemento 4 e ele está ligado a 3 elementos do contradomínio. A gente sabe que isso aqui não é função.
Porque todo elemento do conjunto A ele só pode estar ligado a um único elemento do conjunto B. Então, é interessante, sempre que você olhar o gráfico de uma função, você já traça, aliás, de uma relação, você traça, você pode pensar, não precisa ser traçar, você só olha e imagina retas verticais, que nem essa aqui que eu fiz. Você traça um monte de retas verticais. Para ser função, essas retas verticais, elas só podem tocar um único ponto no gráfico. Tá bom? Ela tem que tocar um único ponto. Então, se ela toca mais de um ponto, não é função. Ou se ela não toca nenhum ponto, ela também não é função. Então, esse primeiro exemplo aqui, ele não é função. Por quê, professor? Porque quando você faz o teste das retas verticais, né, essa reta ela intersecta o gráfico em mais de um ponto. Então, se você fizer esse teste e verificar que essa reta intersecta o gráfico em mais de um ponto, então essa relação ela não é uma função. Ah, professor, então aqui na letra B vai ser função, porque se você traçar a reta aqui, vertical, só vai tocar um ponto, né? Só vai tocar em um ponto. Ó, aqui toque um ponto, aqui toque um ponto. Então, quando você traça retas, nesse caso aqui, verticais, né? Então esse elemento do domínio está associado a esse elemento aqui que é a imagem. Esse elemento aqui do domínio está associado a esse elemento aqui. Ah, então vai ser função. E quando você traça essa reta aqui, o que, é que vai acontecer quando você traça essa reta? Então, detalhe, ó, aqui a gente tem o domínio, né? O domínio vai ser esse subconjunto todo aqui, em azul. O que é que aconteceu quando eu tracei essa reta vertical aqui? O que é que aconteceu? Esse elemento aqui do domínio, ele não está associado a ninguém. Repare que o gráfico ele dá um salto aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem elementos no domínio, que é esse intervalo aqui, que não tem imagem. E a gente sabe que isso aqui não é função, né? É como se eu tivesse aqui, ó, A, B, C, por exemplo, conjunto de partida. E aí eu tenho o A ligado com esse, o B ligado com esse, e o C não está ligado com ninguém. Observe que eu peguei elementos do domínio aqui e não tem nenhuma imagem. Então, nesse caso aqui, a segunda relação também não é função. Porque eu tenho elementos aqui no domínio que não estão associados a ninguém. Eles não têm imagem. Observe que o gráfico aqui, a gente não tem gráfico nessa parte. Então, nesse caso aqui, a gente não tem função. Então, a relação 2 também não é função, tá bom? E a relação 3? Aqui sim é função. Aqui é função. Por quê? Primeiro você olha para o domínio, né? Então, qualquer reta vertical que você passe aqui, essa reta sempre vai tocar um ponto, tá bom? Então, essa relação 3 aqui é função. Cada elemento do domínio aqui ela vai estar associado a um único elemento do contradomínio. Então, qualquer reta vertical que você trace aqui, na relação 3, qualquer reta vertical que você traçar aqui, dentro do domínio, tá bom? Então, essa reta, essas retas sempre vão intersectar um único ponto no gráfico. Então, isso aqui é função. Então, é fácil você analisar quando é função ou não. Basta você fazer o teste, é o chamado teste das retas verticais. Você vai traçar retas verticais onde tem gráfico, tá bom? E se essas retas tocarem apenas um único ponto, então a gente tem uma função. Se tocar em mais de um ponto, não é função, tá bom? Então observe aqui que eu posso traçar infinitas retas verticais aqui. Essas retas sempre vão intersectar o gráfico num único ponto. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos agora do livro de vocês. Então vocês entenderam essa parte de gráfico? Encontrar o domínio, o contradomínio e verificar quando o gráfico é uma função? Deu para entender aqui? Enquanto vocês conversam aí, vocês colocam no chat, eu vou abrir aqui o livro de vocês. Então, para quem está chegando agora, eu falei para vocês que a gente tem um teste avaliativo na quinta-feira, tá bom? Então, na quinta-feira, no horário da aula de vocês, a gente vai ter um teste avaliativo, vocês vão fazer lá no Google Formulários. Eu vou mandar o link lá no Classroom, no horário da aula.
Então, na quinta-feira vai ser no intervalo entre... Vai começar 8h55 até 10h50 a prova, tá bom? De 8h55 até 10h50 a prova vai estar disponível para vocês fazerem. São 10 questões do livro 19. Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente fazer agora. Fazer esse exemplo resolvido aqui do livro. Bora lá. Então, considere o gráfico da função f de a em b, obter o domínio e o conjunto imagem da nossa função. Então, observe que aqui já é uma função, né? Porque se você traçar as retas verticais aqui, essas retas vão intersectar o gráfico em roxo em um ponto. Então, aqui a gente tem uma função. Agora, basta a gente calcular aqui quem é o conjunto imagem e quem é o domínio. Para a gente encontrar o domínio, basta a gente pegar o gráfico, né, e projetar o conjunto de pontos desse gráfico no eixo X. Então, é fácil a gente verificar que o domínio vai ser esse intervalo que vai do 1 ao 3. Então, está aqui o nosso domínio, tá bom? Esse é o domínio da nossa função. E o conjunto imagem, a gente vai pegar os pontos do gráfico e vai projetar aonde? Vai projetar no eixo Y. Então, o gráfico ele tem um ponto mínimo aqui no 0, né? E o ponto máximo no 2. Então, o conjunto imagem vai ser esse intervalo aqui, que vai do 0 até o 2. É onde tem o gráfico, né, da nossa função. E acabou. Só isso. Então, o domínio da nossa função, domínio da função, vocês podem tanto escrever através de conjuntos, né? São todos os números reais, tal que esses números reais estão entre 1 e 3. Né? Observe que é bolinha fechada aqui. Então, esses números aqui eles pertencem ao intervalo. Então, x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Né? Ou vai ser um intervalo que vai de 1 até 3 fechado. E o conjunto imagem, a imagem vai ser o intervalo que vai de 0 a 2. Então, domínio no eixo X, imagem no eixo Y. Então, a imagem são todos os números Y, tá bom? Y reais, porque a gente está analisando agora é o conjunto imagem, tá vendo? Y agora é real, tal que o Y vai ser um intervalo que vai de 0 a 2. Esse aqui é o nosso conjunto imagem. Esse é o primeiro exemplo, vamos para o segundo. Esse segundo eu vou pedir para vocês fazerem. Bem simples esse aqui. É só para vocês verificarem qual desses gráficos aqui não é função. Eu vou pedir para vocês me dizerem aqui qual desses gráficos aqui não é função. Me respondam aí. Olhem para esses 5 gráficos aqui, A, B, C, D e E, enquanto eu tomo meu cafezinho aqui. Me digam aí qual desses 5 gráficos aqui não representa uma função de R em R. Eu vou colocar aqui vou colocar aqui as alternativas para vocês marcarem, tá bom? Cadê iniciar a enquete? A, B, C, D, E. Então marquem aí. Qual desses 5 gráficos aqui não é função? Lembrem-se do teste das retas verticais. Vocês vão fazer o teste das retas verticais para verificar qual desses gráficos não é função. Lembra do teste das retas verticais? Traça retas verticais, essas retas têm que tocar em apenas um único ponto.
Bora lá. Já tenho 6 respostas. 7, 8. São retas verticais, tá bom? Não é horizontal, não. São retas verticais. Essas retas têm que tocar um único ponto no gráfico. No gráficozinho em amarelo. Se tocar em dois, não é função. Faltam 6 respostas. Tá bem divididas as respostas aqui. Marcaram letra A, B, C, D e E. Vamos lá, ainda falta a gente marcar aí. Falta Vitória, Raíssa, Pedro William, Mariana, Carol, Amanda. Ian marcou errado, Ian? Mas qual era a certa, Ian? Você acha qual é a certa? Digitei. Pronto, neste instante a gente discute. Basta traçar, gente, retas verticais. E essas retas verticais têm que tocar um único ponto no gráficozinho em amarelo. No meu ver, aí, o único gráfico aí que não vai ser função realmente é a letra E, né? Porque se você traçar uma reta vertical ali, na letra E, essa reta ela vai tocar em dois pontos, não vai? No gráfico da E. Então, ó, olhem para essa reta aqui, ó. Essa régua, tá vendo? Então, essa régua aqui vai ser as minhas retas horizontais. Então, vamos mapear esses três gráficos aqui. Ó. Qualquer reta, tá vendo? Vertical que eu passar por aqui, essa reta só toca em um ponto no gráfico, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Só tá tocando em um ponto. Tô mapeando todo o eixo X, ó. Só tá tocando num único ponto. Letra D também, ó. Na hora que eu passo aqui a régua, quando eu mapeio o domínio, só vai tocar em um ponto. Agora, observe aqui na letra I, ó, o que que acontece, ó. Tá tocando em dois pontos, né? Aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, né? Então, tocou em dois pontos, já era. Não é função, tá bom? Então, é a letra E. O único gráfico que não representa função aqui é a letra E. Beleza? Então, a gente finalizou aqui nosso setor 211. Vamos fazer os exercícios de aplicação. Na aula de amanhã, a gente termina o setor 212, que só falta um assuntozinho só, que acho que é polígonos, né? Então, vamos agora para os exercícios de aplicação lá da página 52. É o tempo que eu coloco aqui. Vocês vão colocar lá na página 52. Pronto, aqui. Questão 1. Esboça o gráfico da função f, cujo domínio tem esses 5 elementos, né? menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, vai ser um gráfico
vai ser um conjunto de pontos, né? F desses 5 pontos do domínio em R, definida por f de x é igual a x mais 2, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente desenha aqui a coluna, né? Coluna x, que aí a gente coloca os elementos do domínio, que é o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí a gente acha as suas imagens, né? Por exemplo, quanto é o f de menos 2? O f de menos 2 é menos 2 mais 2, que vai dar 0. Então, menos 2 está associado ao 0. Quem é o f de menos 1? Então, vai ficar menos 1 mais 2. Então, menos 1 mais 2 dá 1. Quem é o f de 0? F de 0 é 0 mais 2, dá 2. O f de 1 é 1 mais 2, que é 3. E o f de 2 é 2 mais 2, que é 4. Pronto. Então, a gente montou nossa tabela. E aqui a gente vai ter nossos pares ordenados, né? Que vai representar os pontos no plano. Então, aqui eu tenho o ponto menos 2, 0. Eu tenho o ponto menos 1, 1. Eu tenho o ponto 0, 2. Eu tenho o ponto 1, 3. E eu tenho o ponto 2, 4. E agora a gente vai representar esses pontos aqui no plano. Vou representar esses pontos no plano. Eixo vertical, eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Eixo horizontal, eixo X, que é o eixo das abscissas. A gente coloca aqui os elementos do... crescer mais aqui. A gente vai colocar aqui os elementos do domínio, né? Menos 2. Menos 2. Menos 1. 0. 1. E 2. São 5 elementos do nosso domínio. Então, observe que o domínio só tem 5 elementos, né? Que são esses números aqui. Menos 1, menos 2, menos 1, 0 e 2. 0, 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai marcar os pontos, né? Então, menos 2, 0. Onde é que está o ponto menos 2, 0? Menos 2 de x com 0 de y. Está aqui. Menos 2, 0. Está em cima do eixo x. Em cima do eixo x. Está aqui. Onde é que está o ponto menos 1, 1? Então, menos 1, 1. Está aqui. Onde é que está o ponto 0, 2? 0 de x com 2 de y. Está aqui. Ponto 1, 3. Onde é que está o 1, 3? Está aqui. 1 de x com 3 de y. E por fim o ponto 2, 4 que está aqui, né? Ponto 2, 4. Pronto, então observe que o gráfico dessa função aqui, ela é apenas esses 5 pontos, tá bom? Porque os elementos do domínio da gente, eles são apenas esses 5 elementos. Agora, se ele falasse assim, gente, ó, o domínio da minha função vai ser um intervalo que vai de menos 2 a 2. Então, se ele falasse isso aqui, aí o gráfico seria uma reta que passa por esses pontos, tá bom? Mas nesse caso aqui, o domínio é apenas esses 5 elementos. Quando eu falo em intervalo, vai ser todos os números reais que estão entre menos 2 e 2. Lembrando que entre dois números reais, eu tenho infinitos números reais, tá bom? Esse aqui é o gráfico da nossa função da primeira questão. Questão 2, ó. Considere o gráfico da função real P de A em B. Determine o domínio da função. Determine o conjunto imagem da função. A gente vai determinar o domínio e o contradomínio. Então, gente, ó, vamos para o domínio primeiro. Então, lembrando que o domínio vai ser onde tem gráfico na parte x. Então, observe que esse gráfico aqui, ele vem lá do menos infinito, tá vendo? Tanto que ele não tem uma extremidade aqui. Se ele falasse, por exemplo, aqui, ó, que aqui era o E, por exemplo, aí ele começaria daqui.
Só que aqui, ó, quando não tem um extremo, significa que ele vem lá do menos infinito, tá bom? Então o gráfico ele vem lá do menos infinito, quando a gente projeta no eixo x, ó, ele vem lá do menos infinito até onde? Até esse ponto aqui, que é onde termina o gráfico, ó, até aqui o R, ó. Tá vendo? E aqui é aberto, porque essa bolinha aqui é aberta, tá bom? Então, aliás, observe que o R ele tem uma imagem, que é menos R aqui, então aqui é bolinha fechada. Então o domínio da nossa função é onde tem gráfico. Onde é que está o gráfico aqui, no eixo x? Quando você projeta no eixo x, o gráfico ele vem lá do menos infinito, tá bom? Porque essa retinha aqui ela vem lá do menos infinito, por isso que eu trago o domínio lá do menos infinito, até chegar no R. Uma outra coisa, é isso mesmo. É isso mesmo. É onde tem o gráfico, tá bom? Então ela vem lá do menos infinito até o R. Então lembrando que o conjunto domínio da função a gente analisa no eixo x, onde é que está o gráfico. Então o gráfico ele vem lá do menos infinito até o R. Então se você fizer a projeção ortogonal desses conjuntos aqui, desses intervalos no eixo x, você vai ter esse intervalo que vem do menos infinito até o R. De azul agora, eu vou colocar a imagem, tá bom? Quem é o conjunto imagem? Bora lá. De menos R até menos C tem gráfico? Não, não tem gráfico. Observe que esse ponto aqui, ele é a imagem de R, tá vendo? Então, esse cara aqui, que é o menos R, ele pertence ao conjunto imagem, tá bom? Depois a gente vai pegar um intervalo que vai do menos C aberto, porque esse menos C ele não pertence à imagem, até chegar onde? Então a gente já pode subir direto aqui, né? Porque ele vai ter gráfico em toda essa parte aqui. Do menos C. Observe que aqui, nesse ponto que é aberto, a imagem está aqui. Ou seja, significa que esse pedaço aqui do domínio, esse ponto do domínio, ele tem essa imagem aqui. Tá bom? Por isso que aqui é bolinha aberta. Observe que essas bolinhas abertas aqui, gente, ó, significa o quê? Significa que esses caras aqui, eles não pertencem à função, tá bom? Então, bora lá. Aqui até aqui. Pronto. Então, está aqui o nosso conjunto imagem. Tá bom? Então, nosso conjunto imagem vai ser um intervalo que vai de menos C até C. E o domínio vai ser um intervalo que vem do menos infinito até R. Pronto. Acabou. Tá bom? Eu só apaguei esse R aqui, que isso aqui não faz parte da imagem. Então, bora lá. Então, meu conjunto, meu domínio da função f, vai ser um intervalo que vem lá do menos infinito até chegar no R. Fechado. Porque o R, ele tem uma imagem aqui, tá vendo? Então, o R pertence ao domínio. E o conjunto imagem vai ser um intervalo que vai do menos C até o C. Que é onde tem gráfico, tá vendo? Quando você projeta o gráfico no eixo Y, né? Ele tem um ponto máximo aqui em cima, né? Então ele começa daqui de cima até o ponto mínimo, que é esse cara aqui. Então a imagem vai do C até o menos C. Do negativo para o positivo, né? O menos C ele não pertence à imagem. Então fica menos C até C. Então está aqui o domínio e está aqui a imagem. Então essa aqui é a letra A. Domínio. E aqui é a letra B. Então a imagem da função é o intervalo que vai de menos C até C. Não é isso? De menos C até C. Está aqui o nosso conjunto de imagem. Então, letra A e letra B.
Eu vou mandar o print aqui dessa questão para vocês. Print para 3. Agora essa questão aqui, gente, ela tem um erro, essa questão, na verdade, né? Deixa eu analisar aqui essa questão. Ah, não, tá certo, tá certo. Tem erro não. Então R é igual a menos R. Porque esse ponto aqui é a imagem quando x é R. Ó. Então, quando x é R, o y é menos R. Quando x é R, quando x é R, o y é menos R. Então, significa que esse ponto aqui ele vai estar na imagem também. Tá vendo aqui? Então, o erro dessa questão é que isso aqui não é função. Aí aqui seria o y igual a menos R. Porque esse R aqui é função. Aliás, esse R aqui, que está no domínio, ele tem imagem menos R. Aí se você fizer, por exemplo, aqui o teste das retas verticais, o que é que vai acontecer aqui? Essa reta, quando você traça em cima do eixo Y, ela vai tocar em 2 pontos. Essa questão modificada aqui, ela tem um errinho. Né? Ela passa nesses 2 pontos, então não é função. Tá bom? Observe que esses 2 pontos aqui eles são abertos. Eles não pertencem ao conjunto imagem. Esses 2 pontos ele pertencem ao conjunto imagem. Então, quando eu tenho x igual a 0, quando x é igual a 0, eu tenho que o y vale tanto c quanto menos r. Não pode. Então, isso aqui não seria função. Por causa desse cara aqui. Então, acho que houve um erro aqui de adaptação da... Ele fala modificado, né? Então, foi o módulo que modificou essa questão. E isso aqui não seria função. Isso aqui seria uma relação. Porque aqui eu tenho 2 pontos, né? Que são imagens de um mesmo elemento do domínio. Então, isso aqui não pode. Então, o domínio seria isso aqui mesmo, né? São todos os números reais, menores ou iguais a R, do R para o menos infinito. E a imagem vai ser o intervalo que vai de menos C até C. E ainda eu colocaria o Y igual a R, né? Aliás, a menos R. Porque esse ponto R aqui, ele tem imagem menos R. Então, para ser função aqui, esse cara não poderia existir. Ou esse aqui deveria ser aberto. Né? Se esse C fosse aberto, aí seria função. Porque aqui a gente tem 2 pontos aqui que tem uma mesma imagem, em 0. E não pode. Tá bom? Essa aqui foi a questão 2. Deixa eu mandar o print aqui para vocês. A questão 3. Essa questão 3, novamente, é de vocês. Essa questão 3 é para vocês olharem, gente, qual desses gráficos aqui não é função. Qual desse gráfico aqui não é função? Qual desses 5 gráficos não é função? Eu vou deixar para vocês marcarem. Deixa eu colocar a enquete aqui novamente. Eu vou botar ABCD. Analise esses 5 gráficos aí. Aí eu vou perguntar para vocês, gente, qual desses 5 gráficos aqui não é função? Não representa uma função de domínio real? Qual desses gráficos não é função?
Desses 5 gráficos, 4 são funções. Tem um gráfico que não é função. Que gráfico é esse? Vamos lá. Bem divididas as respostas. Deixa eu mostrar aqui a resposta para vocês. Estão vendo as respostas de vocês aí? Foi bem dividida a B, C, D, E. Vamos fazer a análise aqui agora. Vamos analisar aqui. Bora lá. Teste das retas verticais, né? Então, bora lá. Letra A, quando eu pego a minha régua, né? E traço aqui, ó, as retas verticais, vai tocar num único ponto. Beleza. Letra A é função, não tem problema. Letra A é função, tá vendo? Então, o domínio aqui, gente, são todos os números reais, tá vendo? É todo o eixo X. Então, na hora que eu traço aqui, ó, toca num único ponto. Letra B, também. Ó, troca em um único ponto. Quando chega aqui nesse ponto, observe nesse ponto aqui, que a imagem nesse ponto aqui é 4, tá vendo? Então, esses dois pontos aqui, ó, tá vendo esses dois pontos? Um é aberto e o outro é fechado. Então, nesse ponto, quando o x é 2, o y é 4. Agora, se esses dois pontos aqui fossem fechados, aí não seria função. Porque esse ponto menos 2 aqui, ele estaria ligado a esses dois pontos. Só que um é aberto. Beleza. Então, quando eu faço o varrimento aqui, ó, novamente, vai tocar no único ponto. Quando chega aqui, também toca no único ponto, tá vendo? Toca nesse ponto fechado, nesse ponto aberto não toca. Aqui também vai tocar no único ponto. Letra C também, ó, quando você traça as retas verticais, ó, vai tocar o gráfico no único ponto. Está tocando o gráfico no único ponto. Na letra D também, vai tocar no único ponto. Quando chega aqui nesse ponto também, ó, vai tocar no ponto 3 e não no menos 4. E daqui para frente, toca no único ponto. Agora olhe para cá. Dentro desse pedaço aqui, cadê o gráfico? Dentro desse pedaço. Então observe que eu vou traçar uma reta vertical aqui. Tracei essa reta. Onde é que essa reta em preto aqui está tocando o gráfico em vermelho? Cadê? Me mostre aí. Porque o domínio aqui é os números reais. Né? Então, o domínio a gente está considerando agora todo o eixo X. Então, observe que esses pontos aqui, dentro desse intervalo, que vai daqui para cá, daqui até aqui, né? Qualquer ponto que eu pegue aqui dentro desse intervalo, ele não vai ter imagem. Então, se ele não tem imagem, então não é função. Então, alternativa correta, letra E. Parabéns aos 3 que marcaram a letra E. Tá bom? Ok. Essa aqui foi a questão número 3. Vamos pegar umas questões aqui do livro de vocês. Vamos fazer a questão 10, que é uma questão bem interessante, lá da página 55. Vou pegar aqui a questão 10. Bora lá. Olhem para esse gráfico aqui dessa função. Y igual a f de x é representado graficamente por essa função aqui, por esse gráfico. Pela análise do gráfico, encontre letra A, domínio da função. Então, primeiro passo, letra A. Vamos encontrar quem é o domínio. Então, quando a gente projeta esse gráfico no eixo x,
Em qual intervalo esse gráfico ele vai cair? No eixo X. Então, ele vai cair lá do menos 2 até o 4. Atenção. Observe que esse menos 2 aqui, ele tem imagem, ele não tem imagem, porque aqui é bolinha aberta. Então, significa que o menos 2 ele não está no domínio. Tá bom? Então, aqui é bolinha aberta. E o 4 ele tem a imagem lá em cima, né? O 4 vale 4. Então, aqui é bolinha fechada. Então, qual vai ser o domínio da minha função? Vai ser esse intervalo que vai do menos 2 até o 4. Então, o domínio da função f são todos os números reais, né? X pertence a R, tá o quê? O x é maior que menos 2 e, por sua vez, é menor ou igual a 4. Ou você poderia também representar através de intervalo, né? Menos 2 aberto, 4 fechado. Esse aqui é o domínio. Conjunto imagem. Onde é que está o conjunto imagem aqui? É o intervalo que vai do zero, né, que tem o gráfico, até lá em cima, até o 4. Então, está aqui o nosso conjunto imagem. Letra B. Então, a imagem da função f são todos os números y, pertence a R, está o quê? Y é maior ou igual a zero e, por sua vez, é menor ou igual a 4. Observe que a imagem é esse intervalo verde, tá bom? Que vai do 0 até o 4. Letra C, encontre f de 3. Qual é o valor de f de 3? Onde é que está o 3 aqui no domínio, gente? Onde é que está o 3 no domínio? Ele está entre o 2 e o 4, né? O 3 está aqui, está bem no meio. E qual é o valor do f de 3? Então, f de 3, ele bate em quanto lá em cima? Ele vai bater em quanto? Ele bate no 4. Então, qual é o valor de f de 3? O f de 3 é igual a 4. Tá bom? X está o quê? F de x é igual a zero. Ou seja, y é igual a zero. Qual o valor de x quando o y é zero? Onde é que está o y0 aqui? O y0 está aqui, né? Quando o y é zero, o x também é zero. Então, significa que o x é igual a zero. Letra D. É a mesma coisa que ele falar isso aqui, né? O f de zero é igual a zero. Então, quando o x é zero, o y também vale zero. É quando o gráfico ele intersecta o eixo x. Isso aqui é o zero da função, né? O zero da função, graficamente, é quando o gráfico ele passa no eixo x. Onde é que ele toca o eixo x, o gráfico? Ele toca lá no zero. Então, significa que o x é zero. Então, f de x é igual a zero. Quando o x é zero. Ok? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Vou mandar o print dessa questão. Ok. Então, gente,